toda a importância da sustentabilidade de maneira progressiva, desde a década de 70, quando a ONU criou essa questão da sustentabilidade com a Comissão Brundtland, e isso foi se enraizando no poder público, no poder municipal, na vida de cada um de nós. E hoje nós temos diversas iniciativas que podem tornar uma cidade sustentável. Nós vamos receber aqui três especialistas no tema, que vão falar sobre cidade sustentável, sobre saneamento e sobre Smart City. E é importante para cada um da nossa audiência compreender que quando nós falamos em cidade sustentável, nós estamos falando muito em melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade. Quando nós falamos em cidade sustentável, nós estamos falando do tratamento de resíduo, nós estamos falando da mobilidade urbana, nós estamos falando de que você, quando fala em mobilidade, que reduz os tempos de viagem, que você possa trabalhar mais perto de casa, estudar mais perto de casa, aquele velho conceito de unidade de vizinhança que precisa cada vez mais ser reforçado. E quando nós falamos em economia relacionada à sustentabilidade, nós falamos também em consumo responsável, nós falamos também em modo de produção sustentável, nós falamos em economia circular com reaproveitamento de resíduo em outras etapas da produção. E tudo isso vai ser abordado por nossos três especialistas. Então, construir cidades sustentáveis é um grande desafio que nós temos no mundo moderno. A crescente urbanização do mundo nos traz e nos impõe novos desafios a cada dia, porque a demanda por serviços, a demanda por moradias, a demanda por transporte, a demanda por vida saudável, por lazer, por oxigênio, fica cada vez mais forte e precisamos atuar de maneira muito clara em todos esses aspectos para que a cidade seja sustentável. E sendo sustentável, ela vai criar um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento da economia, à retenção e à multiplicação da riqueza e combater a desigualdade, porque quando você tem desigualdade extrema, como nós vemos em muitos casos no Brasil, no Nordeste, em todas as regiões, isso reduz a sustentabilidade. A desigualdade e a pobreza extrema são um câncer para a sustentabilidade, porque elas não permitem escolha, elas obrigam a sociedade a estarem cada vez mais alheia à questão da sustentabilidade, porque estão buscando sua própria sobrevivência. Então, tudo isso vai ser abordado. Como eu falei, nós temos três especialistas. O nosso primeiro especialista é o Francisco Cunha, muito prazer em recebê-lo aqui. O Francisco é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Federal de Pernambuco, tem um vasto currículo, é consultor em gestão empresarial e de cidades na área de estratégia e estrutura organizacional. Francisco vai nos falar sobre cidades sustentáveis. Em seguida, nós teremos a Dalila falando de saneamento e o Jorge falando de Smart City. Eu queria combinar com nossos três palestrantes o cumprimento rigoroso do tempo. Cada um vai ter 20 minutos para apresentar o seu tema. Quando tiver em 15 minutos, eu vou fazer um sinal, porque com 20 minutos nós temos que rigorosamente encerrar cada apresentação. Então eu queria chamar o Francisco Cunha. É um prazer enorme para o Corecon Ceará estar lhe recebendo aqui. E seu tema são as cidades sustentáveis e o microfone é seu, Francisco. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Está me ouvindo bem? Alô? Está me ouvindo bem? Escutando, perfeito. Certo. Então eu vou tentar colocar aqui a minha apresentação e aí a gente começa a contar o tempo.
Está dando algum problema aqui. Enquanto o Francisco está colocando a apresentação dele no ar, eu gostaria de convocar toda a nossa audiência a uma reflexão que a sustentabilidade das cidades depende de cada um de nós. Ela não é só da iniciativa privada, ela não é só do poder público. Nós temos que fazer isso a partir dos nossos próprios hábitos de consumo, hábitos de transporte, hábitos de convivência, e isso se repete em todos os ambientes onde nós passamos, porque a sustentabilidade ela não é um conceito vago, ela é um conceito muito prático de ser trabalhado e ela tem que ser vivenciada todo dia. Você pega alguns países que já praticam muito esse conceito de sustentabilidade. Você pega alguns exemplos, por exemplo, na Alemanha, em Barcelona, onde isso ocorre em diversos ramos de atividade, diversos setores da cidade. As famílias em si trabalham com a sustentabilidade. Francisco conseguiu? Eu não estou conseguindo, não. Eu vou fazer o seguinte, vou falar. Deixa eu tirar aqui. Tá me ouvindo bem, né? Então, Francisco, então pode falar sobre a apresentação. Vou começar aqui a contagem do tempo. Bem, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, para mim é uma satisfação muito grande, e dizer que a minha experiência em relação às cidades, além do fato de ser consultor de empresas e de tratar desse tema, da gestão empresarial e gestão pública e de cidades, eu tenho reservado uma parte grande da minha atuação para a tarefa de ativismo e de insistência, digamos assim, da atuação cidadã no que diz respeito ao trabalho com a cidade sustentável. Eu sou arquiteto e urbanista de formação universitária, mas logo que me formei, eu terminei fazendo concurso para a Secretaria da Fazenda do Estado e me transformei em auditor do Tesouro Estadual. E, na época, havia uma crise muito grande da construção civil e eu percebi que aquilo ali eu não ia conseguir uma colocação profissional antes de 5, 10 anos, o que me levaria a uma situação muito difícil. Eu fiz o concurso, passei. Pois bem, comecei a atuar dentro do setor público, na Secretaria da Fazenda, e comprei um carro. Muito embora eu não fosse um aficionado de carro, eu fui pioneiro do ciclismo aqui no Recife, eu estou falando do Recife, e nos idos dos anos 75, 76, mas naquela época era muito perigoso andar de bicicleta, eu levei 2 quedas monumentais, cinematográficas e desisti. E passei a andar de transporte público. Quando eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, passei a andar de táxi. Mas quando a gente começa a trabalhar e ganhar dinheiro, naquela época principalmente, na década de 80, então há uma pressão muito grande para você, na época, comprar um carro, né? Então eu terminei comprando o carro e tive o azar do carro que eu comprei ser roubado no dia que foi comprado. É um caso assim único, talvez, no mundo. E isso me deixou ainda mais ressabiado com essa coisa de carro. Mas comprei outro e continuei andando de carro, passei 25 anos fora da cidade. E aí o que eu acho interessante dessa coisa quando se observa a questão da cidade sustentável, é que esses 25 anos que eu passei fora da cidade foi dentro do carro. Porque quando a gente entra no carro, se afasta da cidade. E aí, o fato de ter me afastado da cidade me deixou alheio. Naquela época ainda, não tinha ar-condicionado assim de forma disseminada, a gente tinha que abrir aquele quebra-vento para o vento entrar do ambiente externo para dentro do carro para poder ventilar. E isso nos deixava um pouco mais conectado com a cidade do lado de fora. Quando chegou o ar-condicionado e a gente se fecha na cápsula e liga o rádio e hoje tem acesso ao computador, a gente fica completamente alheio à cidade e fica numa espécie de game
da direção, que é a coisa de você tentar se desvencilhar do trânsito para chegar nos lugares e tudo mais. Eu estou falando isso antes da pandemia. Depois da pandemia mudou um pouco, mas a lógica continua a mesma. Pois bem, então eu passei 25 anos dentro do carro. E aí eu comecei a praticamente estava alijado da cidade, né. Só vim perceber isso, como eu disse, 25 anos depois, é uma geração inteira depois, quando eu precisei escrever um livro sobre a história de Pernambuco, e resolvi ilustrar as o livro com fotografias da cidade hoje, porque aqui o Recife, como a cidade é a capital mais antiga do Brasil, ela vai fazer 500 anos em 2037, é a primeira a fazer 500 anos, então ela é repleta de história, de referências da história de Pernambuco. Então comecei a fazer locações dentro do carro e comecei a perceber que tinha mais coisa além do que eu conseguia ver de cada lugar que eu identificava para fazer o estudo. Então, tomei a decisão de que depois de escrever o livro, eu iria andar na cidade para verificar o que é que eu não estava conseguindo ver de dentro do carro. Foi aí que eu digo que atirei no que vi e acertei no que não vi. Eu voltei à cidade e o fato de voltar à cidade me levou a uma situação paradoxal, porque ao mesmo tempo eu me sentia feliz pelo fato de ter voltado a caminhar na cidade e completamente atordoado, porque eu não sabia o que tinha acontecido com a cidade nesse tempo que eu tinha ficado fora, que ela tinha piorado muito. Então eu estava com um mal-estar enorme, como é que eu faço? Então comecei a me valer dos ensinamentos da faculdade e, comecei a estudar urbanismo e comecei a perceber que a cidade tinha sofrido um impacto violentíssimo, justamente do da intensificação do uso do automóvel, do veículo individual motorizado. Então a intensificação do automóvel tinha transformado a cidade numa coisa muito pouco sustentável. Ela já tinha sido objeto, digamos assim, depois eu vim perceber isso, estudar mais aprofundadamente, da explosão de urbanização que o Brasil sofreu, né, da década de 30 até a década de 80. Em 50 anos nós transformamos o percentual de ocupação da cidade de 30%, alguma coisa próximo de 30%, para quase 90%, 85%, 86%, que é o nível de urbanização das cidades brasileiras hoje. Então houve uma explosão populacional que trouxe uma quantidade enorme de pessoas, e eu estou falando da minha cidade, da cidade do Recife, para mim ficou muito evidente. Na década de 50 para a década de 70, nós passamos de 500 mil habitantes para 1 milhão de habitantes. Dobramos em 20 anos. E de 1900 a 1980, a 1990, nós simplesmente multiplicamos por 10 a população da cidade. Então isso provocou uma explosão e uma exigência por serviços e por recursos urbanísticos que nenhuma cidade do mundo, dificilmente, poucas cidades do mundo, só as chinesas talvez, conseguiriam dar conta dessa pressão. E essa pressão foi fundamental, quer dizer, a identificação dessa pressão para mim foi fundamental para observar que a cidade tinha entrado num nível de insustentabilidade. Aquela cidade que de alguma maneira eu tinha deixado na década de 80, na década de quando saí, entrei no carro, voltava agora em 2000, no início da década do século 21, e verificava uma cidade arrasada. Para mim, ela aparecia como um quebra-cabeça desmontado. E isso se traduzia de forma mais evidente. Onde é que eu via a insustentabilidade da cidade? Na situação das calçadas. Eu comecei a caminhar e, como eu disse, senti um mal-estar enorme, não sabia o que é que acontecia. Depois eu comecei a verificar que não era calçada, né? As calçadas repletas de carros, buracadas, em lugar que não tinha calçada, cheia de raízes de árvore, cheia de objetos comerciais e das próprias residências maltratadas, ou seja, um caos. E a partir dessa observação do caos, que eu percebi a partir da minha situação de pedestre, da minha nova situação de pedestre, eu comecei a querer entender e a querer sistematizar, e colocou-se a questão na minha cabeça: como é que eu posso atuar para que isso que eu estou vendo de insustentável
eu posso traduzir em algum tipo de intervenção minha direta, já que eu sou um cidadão. E eu tenho pouca capacidade, eu não tenho vinculação com o setor público, nessa época eu já não era mais do setor público, eu estava na iniciativa privada, consultor de empresas, eu passei 5 anos só no setor público. Então, como é que eu poderia atuar? E aconteceu uma coisa curiosa. Como comecei a andar inicialmente aos domingos, alguns amigos começaram a andar comigo e daqui a pouco tinha 10, 20, 30 pessoas andando comigo, 40, 50, 100 pessoas andando comigo. Então, quando chegou nesse número, eu comecei a organizar o que eu chamei de caminhadas domingueiras, que eram umas caminhadas que aconteciam aos domingos. Eu programava cada mês uma caminhada dessa. E antes da pandemia, nós chegamos a ter 250 pessoas em cada caminhada dessa pela cidade. Então, com isso, a gente começou a fazer uma espécie de articulação de uma rede de discussão do problema da insustentabilidade da cidade, das cidades de modo geral. Passei a estudar as outras cidades e tentar entender o que estava acontecendo. Insustentabilidade enorme. E fui entender o que é uma cidade sustentável. Cidade sustentável é aquela que, pelo menos segundo a lógica inicial de John Elkington, que na década de 90 ele formulou esse conceito, é aquela que é competente do ponto de vista ambiental, que tem indicadores sociais aceitáveis e economicamente viável. Então, uma cidade que se traduz, e tudo isso se traduz num espaço de qualidade para o cidadão. Um espaço de qualidade, tanto privado quanto público. Se a gente pudesse falar de um modo geral sobre sustentabilidade. E a gente verifica na cidade que nenhum dessas pernas, digamos assim, do tripé de John Elkington, isso se verificava na cidade presente. E isso eu falo para o Recife e para as outras cidades brasileiras, de um modo geral, com raríssimas exceções. Então, a gente tem raras exceções hoje no Brasil de cidades insustentáveis, do ponto de vista tanto ambiental, quanto econômico, quanto social, quanto espacial. Então, como influenciar nisso? Eu passei a influenciar com a força da militância na mobilidade a pé. Então, eu passei a ser um militante da mobilidade a pé e levar outras pessoas a também se interessarem por esse tipo de militância, e me associei à militância da cicloviária, que também é forte aqui, passou a ser forte na cidade, e nós juntos reforçamos a militância da mobilidade ativa, que incluía também, para ser sustentável, a mobilidade pelo transporte público de qualidade. Então, com base nesse entendimento da realidade da cidade sustentável, com base na articulação que chegamos a fazer com essa rede de pessoas interessadas no assunto, chegamos a formular um projeto para intervenção junto ao setor público. Então, a partir de 2012, a gente criamos uma instituição chamada Observatório do Recife, e a partir daí um projeto chamado A Cidade que Precisamos. E na cidade que precisamos, enumeramos as questões que para nós eram, diante desse diagnóstico que fizemos pelas caminhadas, eram para nós indispensáveis, como, por exemplo, a questão da retomada do planejamento de longo prazo. Não é possível ter uma cidade sustentável se não temos um planejamento de longo prazo estabelecido, formulado, revisitado periodicamente. Segunda coisa, não podemos ter uma cidade sustentável se o controle urbano não existe. Ou seja, se pode fazer qualquer coisa na calçada, por exemplo. Não existe cidade sustentável se, com o centro da cidade, e o centro do Recife foi o centro, sei lá, uma referência no país, foi a terceira capital brasileira, considerada a terceira capital, destruído. Em quarto lugar, nós não podíamos ter uma cidade sustentável se a sua mobilidade estava travada. O Recife é uma das cidades de mais travamento da mobilidade no Brasil, e de vez em quando sai como no ranking mundial como uma cidade extremamente travada, porque a característica dela tem muitas pontes, etc. Ou seja, tem um trânsito, tem uma malha viária que foi traçada antes do automóvel, e por ser uma cidade antiga, e essa malha viária ela mostra pouca flexibilidade de expansão e de alargamento para comportar o fluxo de transporte individual motorizado e deste convivendo com o transporte público de qualidade. Então,
a mobilidade travada. E, por fim, mas não menos importante, o quinto item de nossa reivindicação era que o rio Capibaribe, que é o principal rio da cidade, ele fosse tratado do ponto de vista da sua sustentabilidade também. E essa pregação, essa formulação, conseguiu ter repercussão no setor público. Nós temos trabalhado isso desde 2012 e temos conseguido avanços importantes. O Recife hoje tem um planejamento dos 500 anos, tem uma primeira formulação de planejamento de 500 anos, tem uma qualidade da intervenção do setor público de melhor qualidade, temos uma mobilidade onde se privilegiou a mobilidade ativa, tem se privilegiado a mobilidade ativa por meio de melhoria das calçadas, por meio de ampliação da malha cicloviária e por meio da qualificação do transporte público com a criação de faixas exclusivas para o transporte público coletivo. Então, e no que diz respeito ao Rio Capibaribe, conseguimos fazer com que o poder público, a prefeitura, fizesse um convênio com a Universidade Federal de Pernambuco e formulasse um projeto Parque Capibaribe, que trata os 15 quilômetros do rio dentro da cidade, desde o instante em que ele entra na cidade e que ele sai no mar, 15 quilômetros, de um lado e de outro das margens, cerca de 30 quilômetros, transformar as margens num grande parque, inicialmente como parque linear, depois verificou-se que o Parque Capibaribe ele tinha condições de articular todas as demais áreas verdes da cidade, já que ele corta a cidade no meio. Francisco, Articular 5 todas as minutos, outras tá, áreas verdes Francisco? e fazer um grande sistema de parques com esse principal, por meio desse principal ativo ambiental, Pronto, que é o Rio Capibaribe. pronto. Então, nós estamos na implantação, já Francisco, implantamos aqui o 5 Jardim do minutos, Baobá, é tá? uma pena que eu não posso, não tenha conseguido expor aqui a apresentação, porque tinha algumas fotos do Jardim do Baobá, que é uma árvore centenária que tem aqui na beira do rio e conseguimos transformar a sua circunvizinhança num jardim integrante do Parque Capibaribe. Conseguimos implantar já 300 metros da primeira margem urbanizada em forma de parque. Estamos caminhando para a segunda e terceira etapa dessa primeira implantação com uma urbanização de margem em forma de áreas parque de 1 quilômetro no bairro das Graças. Então, nós estamos trabalhando nessa direção e o que eu queria, para me restringir exatamente aos 20 minutos, o que eu queria formular como conclusão dessa rápida apresentação, que eu chamei de breve relato de um ativismo cidadão em torno da mobilidade ativa, que é a maneira como eu consegui me inserir nessa discussão da sustentabilidade, aí na condição de cidadão e de um especialista. Eu digo que fiz graduação em arquitetura e urbanismo e me pós-graduei pelos pés em compreensão da cidade, porque só na cidade do Recife eu já andei mais de 20 mil quilômetros nos últimos 16 anos, e 16 a 17 anos. E isso dá alguma coisa como ir para Buenos Aires e voltar umas 2 vezes. Então, o fato de ter andado e ter sido pós-graduado pelos pés me fez compreender a realidade impressionantemente exigente de uma cidade sustentável. E como nós estamos distantes dessa realidade. Por sorte, nós conseguimos, com o projeto Parque Capibaribe, o estudo dessa realidade, conseguimos perceber que o Recife ainda tem a chance de vir a se transformar numa cidade-parque, justamente no horizonte dos seus 500 anos, em 2037. O Recife vai completar 500 anos como a cidade capital mais antiga do país. Não é a cidade mais antiga do país, tem 3 ou 4 cidades mais antigas do que ela, mas ela é a capital mais antiga do país. Olinda, por exemplo, que foi a primeira capital de Pernambuco, ela é mais antiga do que o Recife, mas hoje não é capital. Então, nós conseguimos, por intermédio dessa pesquisa e da formulação do projeto Parque Capibaribe, vislumbrar a possibilidade do Recife vir a ser ainda uma cidade-parque, porque é uma cidade verde ainda. Ela tem cerca de metade do seu território ainda coberto por áreas verdes particulares, a maioria delas.
mas que, com a legislação adequada, pode vir a transformar-se numa cidade-parque, não só parque verde, mas parque, escolas-parque, e equipamentos-parque, com margens dos rios como parques. Então, é possível ainda vir a transformar essa cidade tão maltratada, eu diria, pelo excesso da, da pressão pela urbanização decorrente da superpopulação e da transferência colossal de pessoas do campo para a cidade, que o Recife, como polo regional, foi muito afetado por isso e que deixou, digamos assim, poucas evidências de que a cidade pode vir a ser sustentável. Mas ela pode na medida em que isso é o resultado de uma luta dos seus cidadãos que compreendem o que se passa e procuram atuar como militantes e ativistas desta sustentabilidade, e, no meu caso, por via da mobilidade, do ativismo da mobilidade ativa. Então, dito isto, eu me coloco à disposição. Infelizmente, eu não consegui deixar aqui os meus contatos, mas eu vou procurar ver se coloco aqui no chat e dizer que exatamente nesse momento eu ainda tenho 15 segundos para concluir a minha apresentação e considero concluída. Então, agradeço mais uma vez a atenção e estou à disposição. Concluo. Francisco, muito obrigado pela sua brilhante exposição. Foi muito importante você falar na questão do uso do carro e sem a redução do uso do carro não tem como termos cidades sustentáveis, quer seja pela ocupação das vias, quer seja pela questão da emissão que os carros com combustíveis fósseis fazem. Para isso nós precisamos reduzir não só o número de viagens necessário das pessoas, mas a distância também dessas viagens para fazer com que as cidades sejam sustentáveis. E você falando de Recife, a sustentabilidade passa também pela recuperação de áreas degradadas. E nós temos um exemplo, eu vendo de longe, que, por exemplo, um simples exemplo que na construção da Arena Pernambuco poderia ter sido recuperada toda aquela área degradada ao redor do estádio de Arruda. Isso melhoraria muito a qualidade de vida de uma grande área degradada do município. E, no entanto, construíram um equipamento longe da cidade, com dificuldade de transporte e tudo. Mas muito obrigado pela sua apresentação. Nós voltaremos ainda no final. O nosso segundo painel é sobre saneamento ambiental e gestão de resíduos. Para isso, nós temos aqui o prazer de receber a Dalila Menezes. Ela é doutora em saneamento ambiental, é presidente do Comitê de Energias Renováveis de Fortaleza, dentro do IPLANFOC, Instituto de Planejamento de Fortaleza. Boa tarde, Dalila. O Conselho Regional de Economia do Ceará, dentro do 21º N, tem o prazer de recebê-la. E você tem 20 minutos a partir de agora para poder expor o seu tema. Obrigada, professor. Boa tarde a todos, todas que estão nos assistindo, né, aqui nessa tarde muito produtiva. Gostaria de saudar o professor Francisco Cunha e Jorge pela presença aqui, pelo compartilhamento do conhecimento. Meu nome é Dalila Menezes, estou na Prefeitura de Fortaleza, no Instituto de Planejamento, e aí eu aproveito, né, me aproprio da fala aí do professor Francisco para falar que nós lá no Instituto de Planejamento temos a missão somos os guardiões, digamos, do Plano Fortaleza 2040. Nós temos a missão de articular, de executar e de colocar em prática o planejamento estratégico a longo prazo e realmente cidade sustentável para a gente alcançar e desafiar, né, todos esses desafios aí que se colocam dentro desses grandes centros urbanos para torná-los sustentáveis. É impossível realmente sem um planejamento a longo prazo, e essa é a missão do nosso Instituto de Planejamento. Vou colocar aqui minha apresentação. Todos conseguem ver? Vamos lá. Coloquei aqui nesse primeiro slide
ver se eu consigo passar. Não estou conseguindo passar. Coloquei aqui nesse primeiro slide um estudo, né, feito aí pelo Fórum Econômico Mundial dos riscos globais, um relatório sobre os riscos globais aí que se estabelecem nas cidades, nas principais cidades do globo, né? E o que se coloca como os principais riscos, essa coluna aí à direita, ela destaca, desculpa não conseguir traduzir o material, mas ela destaca aí os 5 principais riscos globais são da categoria ambiental, a gente pode ver aqui a legenda, e são realmente dessa categoria de meio ambiente, com o clima extremo, redução da biodiversidade, né, desastres naturais e a falência dessa questão de transição climática. Então, a gente coloca aí com esses riscos globais desse relatório de 2020. E no relatório mais atual, a gente pode perceber que nesse gráfico que eles colocaram do lado direito, na coluna do lado direito, tem aí como principal a questão climática, com o risco mais potencial de prejudicar, né, as questões econômicas. Então, é muito interessante a gente conseguir enxergar a questão ambiental fortemente destacada no relatório econômico de cunho global. E nessa coluna, que quer dizer, aí traduzindo aí a coluna, são os riscos que vão se agravar ao longo do tempo e tem aí os climas extremos e a redução da biodiversidade. Então, são os principais riscos econômicos mundiais. É bem curioso a gente perceber. E no horizonte de 2 a 5 anos também os eventos, né, clima extremo, fica destacado, e de 5 a 10 anos nós temos aí as 5 primeiras colunas com questões ambientais destacadas, que vão ser os nossos principais riscos ao longo desses 10 anos, desses 10 próximos anos. E o que é essa falha na ação climática que o relatório coloca? É uma preocupação com a negligência da sustentabilidade nessa retomada econômica pós-pandêmica. A gente pode ter aí uma negligência, realmente não ser uma transição econômica sustentável, verde, com essa preocupação de retomar a economia rapidamente, e nós podemos, assim, assim, segundo o nosso relatório aqui, colapsar e ter uma falha nessa transição do clima, né, das nossas cidades. E o que é que traz aí essa transição desordenada, né, despreocupada com essa interação de todas as questões de mudanças climáticas dentro das nossas preocupações. Aí a gente colocou aqui que, segundo a COP26, o cenário mais otimista seria o aumento de 1,8 graus Celsius para esses centros urbanos, principalmente. Isso para o globo em geral, mas a gente sabe que o último relatório do IPCC reconheceu aí as cidades realmente como pontos de intensificação desse aquecimento global. E aí, dentro desse contexto, um cenário de transição climática urgente, né? E aí se fala de emergência climática nas cidades, e aí a gente consegue ver a necessidade de uma abordagem integrada dessas mudanças climáticas para que esse processo de transição, esses impactos, né, desse processo de transição descontrolado, esses impactos negativos, eles sejam reduzidos. E o saneamento, que é o nosso tema aqui de hoje, onde é que o saneamento se inclui nessa questão climática da cidade, né? A gente consegue ver aqui nesses dados do Observatório do Clima, do SEG, que os principais setores, os 5 principais setores dentro da emissão, dos setores que emitem mais no Brasil, nós temos o resíduo sólido se destacando aí. Quando a gente vem para o Ceará, a nível de estado, ele vem para 3º lugar em relação às emissões. E aí, quando a gente vem para o cenário da cidade de Fortaleza, ele fica quase que empatado aí com o setor de energia nas emissões de gases de efeito estufa e também no nível, que é um outro indicador que eles utilizam, que é esse nível de agravar o aquecimento global, né? Digamos assim. Esses 3 gráficos a gente pode visualizar de uma forma mais fácil, né? Didática, que o azulzinho são os resíduos sólidos e num cenário brasileiro, no cenário nacional, ele aparece aí como último lugar. No cenário já de cidade, ele aparece quase que em 2º lugar, mas quase
empatado aí com o setor de energia. Então, a gente tem uma política pública que faz o gerenciamento e a redução, né, desses resíduos, ela também vai ajudar nessa redução das emissões atmosféricas, dos gases de efeito estufa. E aí a gente consegue ver esse gráfico aqui a longo prazo, onde os resíduos são o único setor que ele não reduz mesmo no período pandêmico, eles continuam aumentando, e isso acontece também a nível de cidade, mesmo com o lockdown, e os resíduos eles continuam crescendo, apesar de todos os outros, as emissões em geral reduzirem, né, no período, aconteceu essa redução, mas os resíduos sólidos eles não acompanharam em relação às emissões, né? A gente consegue ver aqui que os principais componentes desses resíduos sólidos, eles também são rejeitos de tratamento de efluentes, e a gente consegue fazer esse link com as outras vertentes do saneamento, que são as águas urbanas, né? Esse tratamento de águas urbanas, e a gente entra aí nessa seara, no desafio da gestão integrada de águas urbanas, que vai conversar intimamente, né? Vai fomentar essa discussão sobre resiliência e adaptação dessas cidades a essas questões de mudanças climáticas. Eu tenho aí os maiores desafios, exatamente o planejamento, a falta de planejamento, da cultura de planejamento ao longo prazo. Então, a cidade vai crescendo entre rios, nas bacias hidrográficas, e ocupando paulatinamente, de forma desordenada, o que ocasiona uma série de impactos a médio e longo prazo, e que a gente não consegue... isso se torna um grande problema, a gestão de águas urbanas, porque nós temos aí não só a drenagem da cidade, junto com a parte natural, mas a drenagem construída, e vários outros desafios que hoje as nossas cidades estão impermeabilizadas, e se conversa muito hoje para alcançar uma cidade sustentável sobre as soluções baseadas na natureza e outras adaptações, voltando, né, aos conceitos de renaturalização, para que essas cidades se tornem realmente um ambiente mais agradável e mais sustentável para se viver. Algo que eu coloco como destaque também desses principais desafios da gestão de águas urbanas é essa invisibilidade, né? A gente vê a drenagem urbana realmente é um desafio, a questão de tratamento de águas residuárias é um processo linear, não é um processo circular, ele não tem os seus conceitos de sustentabilidade e de tratamento de forma integrada e circular, então é um grande desafio, mas a gente sabe que tem aí muitas tecnologias, vou passar aqui mais rápido. Então, vamos lá. Em relação a esses problemas que foram colocados aqui, resíduos, águas urbanas, saneamento, necessidades inteligentes, necessidades sustentáveis, como é que esses novos conceitos, essas inovações, elas podem ser absorvidas aí no planejamento a longo prazo? Problemas complexos, soluções inovadoras, né? Nós temos a tecnologia de tratamento térmico, que transforma, né, o lixo em energia. Nós temos uma ampla adoção dessa metodologia na Europa. É algo que está chegando de forma muito tímida no Brasil, mas tem muitos estudos, tem em alguns locais testes, mas ainda está muito em processo piloto, né? Temos aí um panorama mundial de 15% desses resíduos domiciliares, eles são tratados dessa forma. 339 plantas na China já em funcionamento. Temos aí 522 usinas na Europa, né? Então, assim, temos números bem significantes em relação a essa tecnologia no mundo afora. E aqui, né, o que é que nós estamos fazendo aqui em Fortaleza, no Ceará? A gente percebeu, elencou aí algumas questões que poderiam ser trabalhadas de forma mais intensa com essa gestão de resíduos sólidos urbanos, né? Tem um aprofundamento dessa voz dos trabalhadores informais que estão nessa linha de frente de enfrentamento a essas questões mais delicadas do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, oportunidades para os mais vulneráveis da cadeia, projetos pilotos de infraestrutura para modificar, né, para deixar essa cidade mais limpa,
esses problemas de resíduos sólidos, eles são bem comuns a várias capitais do Brasil. Tem 2 projetos aí realmente vencedores, que é o E-Catador. Nós temos que os recicláveis desses catadores são comprados pela prefeitura nos ecopontos, que são esses pontos de coleta que eles vão deixar o resíduo já separado. E tem os agentes de sustentabilidade também já registrados nessa cadeia aí de agentes que trabalham na gestão de resíduos sólidos urbanos. Em relação às tecnologias hoje, as inovações na gestão de águas urbanas, a gente tem aí a necessidade que seja uma gestão sustentável, né? E realmente tem muitos trabalhos, principalmente nessa questão das soluções baseadas na natureza. É um conceito que está sendo muito adotado nas grandes cidades e muito implantado, assim, como se a gente quisesse recuperar, né, essa questão da impermeabilização das nossas cidades, e com essas soluções baseadas na natureza, nos parece que é um caminho muito promissor, de muito sucesso também. Existem várias iniciativas em relação ao tratamento, né, dessas águas urbanas, esse tratamento mais circular e não linear. Nós já temos aqui em Fortaleza também a iniciativa de uma unidade de dessalinização para abastecimento humano e dessalinização da água do mar, reuso, né, de água. Também são opções, reuso de águas cinzas no lote. Então, são várias tecnologias, várias opções que pode-se ter aí uma reformulação e uma regulamentação da legislação municipal para direcionar essas políticas públicas e para incentivar essa transição de uma cidade hoje menos sustentável para uma cidade realmente mais sustentável a longo prazo dentro desse planejamento. E aí eu coloco algumas tecnologias, né, que são estações de tratamento de águas residuárias, também fazendo aproveitamento do biogás, é muito interessante. Água de chuva armazenada, né, no lote, água de chuva acumulada e feito esse tratamento no próprio local, na residência, né, criação de uma plataforma de compra, venda e compartilhamento de águas residuárias, isso já acontece, mas não no Brasil. E também edifícios mais inteligentes, com captação de água de chuva, reaproveitamento de águas cinzas. A gente já tem uma legislação em algumas cidades brasileiras de uso e ocupação do solo que estão estudando a implantação desse tipo de tecnologia. E isso é viável economicamente, né, já que é a grande questão, o grande gargalo de tornar as cidades sustentáveis. Como é que a gente vai investir em sustentabilidade e se isso compensa, né? E aí o Trata Brasil, após o marco legal, ele fez um estudo e constatou que nesse novo estudo, que a universalização do saneamento básico em 20 anos traria ao país benefícios econômicos e sociais, também vai reverberar na saúde pública, na educação. A gente sabe que o saneamento ele impacta muito, de 537 milhões de reais, eu acho que é milhões de reais, não. É bilhões, né, professor? Exato, bilhões não tá no slide. Então, a gente sabe que vários outros estudos não nacionais, esse aqui é mais recente no Brasil, então tem vários outros estudos de outros países que comprovam que o investimento no saneamento básico e nesse modelo circular de resíduos, aproveitamento de água, gestão de recursos hídricos urbanos é sim uma saída promissora, né? Um outro dado bem curioso, principalmente para os economistas aí, né, que o Dr. Carlos Nobre colocou, que a economia brasileira é vulnerável, porque mais de 50% do nosso PIB se baseia em produtos naturais. Então, a valoração desses recursos naturais, né, eles têm como é que eles são enxergados hoje dentro do ambiente urbano e quanto é que vale morar numa área mais urbanizada, mais arborizada, como o professor aí falou, quanto é que vale você ter a vivência na cidade, uma cidade agradável, que você possa realmente incentivar a mobilidade ativa, o transporte por meio de bicicleta e outros recursos que, por exemplo, em Fortaleza a gente
tem esse movimento muito forte, mas agora a gente sabe que muitas pessoas falam, a questão como eu estava conversando com o professor aqui há pouco, a questão de pouca arborização afeta muito a necessidade de você estar andando de bicicleta e a cidade muito quente, então tudo tem que estar conectado. Eu vou ter ali uma grande malha de ciclovias e ciclofaixas que não estão arborizadas, então elas não vão ser tão convidativas, né? E tudo tem que ser pensado, a cidade tem que ser realmente pensada de uma forma dinâmica. E aí a gente coloca para refletir, é o meu último slide, em relação a essa transição, né? Os choques aqui para refletir sobre essa transição. Colapso do mercado verde é uma discussão muito avançada aí com os economistas, com os ambientalistas, como é que essa transição vai se dar, se esses investimentos se tornar uma bolha, né? E essa inovação e esse progresso, né, tem um colapso no mercado. Também tem essa questão da implementação unilateral das soluções de geoengenharia, que são as soluções pensadas aí a longo prazo, e como é que esses efeitos vão ser recepcionados pelas economias de países em desenvolvimento, né? Economias ainda não estão preparadas e ainda não estão equipadas para lidar com isso. E também a dinâmica comprometida, né, dessa transição dessas cidades para serem mais sustentáveis e se adaptar a essas questões climáticas, né? Que é uma tecnologia muito transformadora que vai surgir e pode ser produzida em massa em baixo custo. Essas tecnologias que elas não podem ser acessíveis para todos, né? Como é que isso vai acontecer? Como é que essa dinâmica realmente vai conseguir sair do projeto piloto e ir para a grande escala, atingir populações mais vulneráveis e assim tomar conta de toda a cidade e não ser mais um propulsor da desigualdade dentro das cidades. É isso, estou encerrando aqui também com o meu tempo, agradeço. Dalila, parabéns pela sua exposição. Queria reforçar que por nós estarmos no Nordeste, o ENE é economista do Nordeste, a questão do uso da água tem um impacto muito mais importante ainda na sustentabilidade. E muitas vezes eu me questiono, como acontece em muitas cidades do mundo, por que é que grande parte do uso, talvez até industrial, da água não é de água reciclada, esse esgoto que vai para o mar. E muitas vezes nós temos alternativas que gerem um menor uso da água, uma reutilização da água, isso não é feito. E nós vivemos numa região que sempre teve e sempre terá escassez do recurso hídrico, né? Então isso é fundamental para que se chegue à questão da sustentabilidade, principalmente no semiárido e no Nordeste brasileiro. Parabéns pela sua exposição. Obrigada, professor. Partindo para o nosso terceiro tema, Smart City, nós vamos receber o Jorge Barros, ele é CEO da Smart City Business American Institute. Ele foi gestor de grandes projetos de tecnologia digital, de energia, de engenharia organizacional. E para completar o nosso painel, Jorge, nós lhe convidamos e você tem 20 minutos. Quando faltar 5 minutos, eu lhe avisarei. Boa tarde. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Sim, pode continuar. Estamos ouvindo. Eu queria apenas confirmar que a minha apresentação está aí em ponto de bala. Ok. Então, muito bem. Vamos iniciar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Silvana Parente, presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, por este convite. Agradecer a Desirê Mota, vice-presidente do Corecon Ceará, pelo apoio organizacional, e a Shirlene, que deve estar aí com a minha apresentação, e a sua competente equipe pelo apoio, pelo suporte logístico. Eu devo dizer que é um grande privilégio compartilhar este painel
com especialistas tão ilustres e tão bem preparados. Compartilhar um painel assim é realmente uma grande satisfação. Também quero cumprimentar e saudar o meu querido colega, professor doutor Antônio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia, e também agradecer-lhe pela referência ao meu nome. Olá a todos, meu nome é Jorge Barros, eu sou CEO Brasil do Instituto Smart City Business América. Primeiro slide, por favor, slide número 2. Pede para ele esperar só um pouquinho que ela está colocando. Ela está providenciando aqui, professor. Só um segundo. Pode começar a explanação, ela já está inserindo aqui sua apresentação. Ok, então, quando conseguir colocar aí, por favor, o slide número 2, tá? Bem, nós temos muito orgulho. O Instituto Smart City Business América tem cerca de 12 anos de atividades, nascido aqui no Brasil. Nós somos um instituto multinacional brasileiro, muito orgulhosamente, composto por brasileiros que atuamos hoje em vários países. Temos muito orgulho de trabalhar para o desenvolvimento social e econômico da nossa região, atuando com filiais próprias em 9 países do continente americano, do Canadá até a Argentina. Nossa sede, como eu já falei, orgulhosamente, é em São Paulo, aqui no Brasil. Nós estamos posicionados como uma plataforma sem fins lucrativos para prestar consultoria técnica, compartilhar conhecimento, discutir, informar, construir relacionamentos estratégicos e, principalmente, desenvolver modelos de negócio, tudo isso em benefício do fortalecimento da economia e da criação de um ecossistema mais robusto para as nossas cidades. Bom, quando Shirlene descobrir aí a apresentação, por favor, passe já para o slide número 3, tá? Vamos entrar aqui no tema de cidades inteligentes, uma rápida passagem sobre a conceituação. Uma cidade inteligente é uma cidade que pensa, planeja e coloca em prática as melhores soluções inovadoras em benefício da qualidade de vida dos seus cidadãos. Isso contando com o suporte da tecnologia digital, mas observando o foco no cidadão e no atendimento aos critérios de interoperabilidade entre todos os serviços. Somente assim podemos obter aqueles ganhos adicionais de economia de escala, de garantia de atualização tecnológica e aumento da eficiência sistêmica. E o que essa palavra meio complicadinha, chamada interoperabilidade, significa? Interoperabilidade é um ambiente conceitual onde os diversos serviços ao cidadão, em todas as áreas, nas áreas de saúde, de educação, do saneamento, da segurança, mobilidade, economia criativa, lazer e sustentabilidade, produzem um ganho adicional pela conectividade que as une, isso adicionalmente às valias intrínsecas das suas próprias configurações digitais. Lembremos que aqui nós estamos falando de soluções digitais. Muito bem. Nós estamos aí Já está exibindo sua apresentação, tá, professor? Tá, não é esse slide, por favor, pode sair o slide agora e pode tirar tudo. Pode sair e voltar para mim, tá? O próximo, pode sair da apresentação dos slides, voltar para mim somente. Ok. E o próximo slide que eu vou pedir é o slide número 4. Então, por favor, deixa aí apontado. Daqui a pouquinho eu vou pedir. Vamos falar aqui apenas sem slide por enquanto. Quando nós começamos a falar sobre qualidade de vida das pessoas nas cidades, todos nós criamos algum tipo de ansiedade e grandes expectativas, não é verdade? Porque nós estamos no meio de mais uma grande transformação tecnológica em que devemos nos capacitar
usando a nossa motivação, mas usando principalmente o nosso pensamento crítico para entendermos e não ficarmos atrás, dessa forma, exercendo assim plenamente os nossos direitos como cidadãs e como cidadãos. E como eu disse antes, nessas ondas de transformação tecnológica, a nossa missão é, acima de tudo, compartilhar conhecimento útil, orientar soluções que melhorem o bem-estar das pessoas, trazer à tona a compreensão dos fenômenos sociais e promover a transformação da ciência em tecnologias que realmente sirvam para melhorar o mundo, que realmente sirvam para melhorar a qualidade de vida das nossas cidades. E é justamente por isso que nós estamos aqui hoje, não é verdade? Então, vamos entrar agora no tema principal da minha palestra. Quantas vezes você já ouviu falar que o futuro da mobilidade urbana é ser 100% compartilhado, eletricamente sustentável, autônomo, interconectado, né? Pois é, isso pode até ser uma visão que devamos perseguir. Mas, entre mentes, nós precisamos garantir que não estejamos perdendo de vista dois aspectos que são fundamentais da mobilidade urbana, que são a acessibilidade e a inclusão. E eu não acho que seja produtivo para vocês ouvirem hoje aqui de mim um desfilar de dezenas de exemplos de mobilidade inclusiva que funcionam em cidades do tipo Nova York, Londres, Copenhague, Xangai ou Amsterdã. Para isso, vocês têm o Google. Vocês entram no Google e veem lá, em poucos segundos, as melhores referências de aplicação desse tipo de tecnologia, que a gente chama de tecnologia assistiva à inclusividade e à acessibilidade. Muito menos, acredito que vocês hoje precisam aqui de intelectualoides para apontar as nossas deficiências e mostrar os nossos problemas. Desses nós também já temos aos montes, não é verdade? Então, nós precisamos de gente que efetivamente aponte soluções, resolva os nossos entraves, porque o que nós realmente queremos é saber quais são as soluções possíveis e como colocá-las em prática. Pode entrar no slide número 4 agora, por favor? Muito bem, muito obrigado. Então, a nossa... eu acho que nós... Pode passar para o próximo slide, por favor? Próximo slide. Ok. Bom, então a nossa grande questão é por que 80% dos projetos de cidades inteligentes fracassam? Por que nós não temos mobilidade inclusiva em nossas cidades? Por que essas coisas não funcionam no Brasil? E o que é que nós devemos fazer para solucionar esses problemas? Esses é que são os nossos desafios e essas é que são as questões sobre as quais nós devemos nos debruçar nesses poucos 20 minutos que ainda temos por aqui. Tira o slide, por favor, volta para mim. Então, que tal, antes da gente entrar nessa discussão, a gente começar por definir esse conceito? Vamos lá. Mobilidade inclusiva é um sistema amplo de vários transportes, que permitem que todos tenham facilidade de locomoção e mobilidade, independentemente das circunstâncias. Eu vou repetir. Mobilidade inclusiva é um sistema amplo de vários transportes que permitem que todos tenham facilidade de locomoção e de mobilidade, independentemente das circunstâncias. Estamos falando aqui de inclusão, de acessibilidade e de acesso equitativo. Portanto, estamos falando de um sistema que deve permitir a todos a mesma capacidade de serem transportados aos locais onde precisam chegar. Pode entrar o próximo slide, por favor?
No Brasil, hoje, vivem cerca de 190 milhões de pessoas e quase 20 milhões têm algum tipo de necessidade especial. Outros 60 milhões vivem abaixo da linha da pobreza, ganhando menos de R$ 497 por mês. E 92% de todas as famílias brasileiras com pelo menos 2 filhos têm que se virar com menos de R$ 3.500 para morar, comer, vestir, pagar por educação, saúde, transporte e lazer. Próximo slide, por favor. Então, havendo equidade e eficiência na mobilidade das pessoas dentro do... Eu acho que é o slide anterior. Pode voltar ao slide? Ok. Então, havendo equidade e eficiência na mobilidade das pessoas dentro do espaço urbano, deriva-se daí, em direta proporcionalidade, um vetor. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar os slides todos, eu vou só falar, tá bom? Pode tirar todos os slides, fica só aqui em mim, esquece a minha apresentação. Vamos lá. Então, nós estamos dizendo que a realidade brasileira é que 60 milhões de pessoas hoje vivem abaixo da linha da pobreza e 92% das famílias têm que se virar com R$ 3.500 para fazer tudo, morar, e essas famílias têm pelo menos 2 filhos, né? Então, havendo equidade e eficiência na mobilidade das pessoas dentro do espaço urbano, deriva-se daí, em direta proporcionalidade, um vetor de desenvolvimento social e econômico muito mais dinâmico, um vetor muito mais justo e equitativo, um vetor que permite que as pessoas resolvam as suas tarefas, cumpram com as suas obrigações diárias e tenham o direito de participar mais fluidamente das oportunidades de trabalho, de lazer, enfim, de todas as suas outras necessidades. Igualmente, também tenham acesso aos locais de prestação de serviços municipais, como a saúde e a educação pública. Aqui, a formulação de políticas públicas vai desempenhar um papel essencial na aplicação da tecnologia de transportes como vetor de desenvolvimento, identificando, pondo em prática várias maneiras de propiciar mobilidade à comunidade, essa comunidade que precisa, que tem necessidades especiais, aos indivíduos de baixa renda e àqueles que são menos favorecidos de transporte, que, por coincidência, representam a maioria, a esmagadora maioria da população. Em resumo, nós estamos falando de um tema que pressupõe um planejamento participativo, um planejamento sério, tecnicamente bem feito, que seja transversal aos mandatos dos prefeitos. Certamente não estamos falando aqui do Plano Diretor Municipal, da Lei 10.257 de 2001. Não estamos falando disso. Essa lei ela tornou-se, ao mesmo tempo que uma obrigação, no mais das vezes virou também letra morta, né, para todos os gestores municipais. E como todos nós, infelizmente, sabemos e sentimos na pele, a cada 4 ou 8 anos, a maioria dos prefeitos brasileiros tem, quase todos, né, o péssimo hábito de desconstruir tudo aquilo que os seus antecessores construíram. E fazem isso por pura vaidade, por questões partidárias ou por suas tendências ideológicas pessoais. E percebam que nenhum desses 3 motivos que eu acabei de citar representam os anseios e as necessidades da população. Tampouco fazem parte do escopo de responsabilidade pública desses gestores que foram eleitos por nós. Ocorre que políticas e projetos de mobilidade urbana inclusiva normalmente são ações de média e de longa duração. Então, é quase impossível serem discutidas, planejadas, licitadas e realizadas em apenas um mandato. Então, dessa forma, para nós cidadãos que somos responsáveis e somos formadores de opinião, urge que estabeleçamos um pacto social
e leis que garantam a continuidade do planejamento e das obras que estão em andamento, transversalmente aos mandatos dos prefeitos. Porque, caso contrário, gente, nós vamos apenas seguir 4 minutos, tá, gelo, professor? ok? Enxugando gelo. Não vão nem dar um descontozinho aí por conta dos meus slides, né? Tá bom. Vamos continuar apenas enxugando gelo nesses ciclos autodestrutivos, desperdiçando o tempo da gente e colocando cada dia mais o nosso dinheiro, o dinheiro que nós pagamos, comprometendo a nossa qualidade de vida, né? Então, a propósito disso que eu acabo de descrever, a configuração mais fidedigna que nós temos hoje de interoperabilidade, de cidade inteligente, é aquela que traz ganhos adicionais de escala econômica, garantia de atualização e aumento da eficiência sistêmica. Então, para não desrespeitar a orientação de me manter dentro dos 20 minutos, eu vou agora rumo às conclusões. Tá? Então, sugestões para compor aí o paper que vocês precisam organizar. Os dados da gestão municipal precisam estar organizados, estruturados de forma estatística e totalmente disponibilizados ao acesso público. Urge um pacto social, como eu falei, em que tanto os recursos financeiros quanto os funcionários envolvidos na estruturação das iniciativas inovadoras sejam preservados transversalmente aos mandatos dos prefeitos. Número 3, é fundamental a realização de um planejamento estratégico específico, aprovado e apoiado pelo governo federal, que contemple todas as vertentes afeitas ao conceito de cidade inteligente. E, por último, é urgente a formulação de um Programa Nacional de Capacitação e Engajamento de servidores públicos municipais vinculado ao conceito de cidades inteligentes. Então, amigas e amigas, eu concluo aqui afirmando que as cidades precisam adotar soluções inovadoras e superar os seus desafios de gestão para poder evoluir na dinamização das suas economias, na criação de novos empregos, na melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos. A formulação e a aceitação de mudanças regulatórias que impactam o desenvolvimento de uma comunidade é uma questão que precisa ser considerada pelos gestores públicos como prioritária e resolvida com a devida celeridade. Então, eu encerro com isso aqui a minha fala, agradecendo o gentil convite dos egrégios Conselho Regional de Economia do Ceará e do Conselho Federal de Economia do Brasil. Me coloco à inteira disposição de vocês para futuros contatos e para ainda esclarecer alguma dúvida que eventualmente tenha ficado. Devolvo, então, a palavra ao moderador. Muito obrigado. Obrigado, professor. Parabéns pela sua exposição. Nós tivemos 3 brilhantes apresentações que trazem 3 pontos-chave: a questão do uso do carro, do deslocamento, a questão da reutilização e do desperdício da água e a questão da gestão participativa, do urbanismo de redes, das conexões necessárias para uma cidade ser sustentável. Então, vou passar agora para cada um dos nossos palestrantes. Cada um tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais em relação ao nosso painel. Primeiro, o professor Francisco Cunha, 2 minutos para suas considerações finais. Bem, eu queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que para mim é uma satisfação falar sobre esse tema e dizer que tudo se pode fazer e se deve fazer pela melhoria das, digamos assim, das condições urbanas em nossas cidades, que são muito precárias. E que a tecnologia da informação, ela sim deve ser algo, como o professor Jorge Bach frisou, deve ser algo que vem ao socorro, no socorro dessa necessidade de cidades mais administráveis, mais cuja gestão seja melhorada, mas em compensação que também se dirijam ao objetivo da sustentabilidade. E aí é que está o grande desafio, porque nossas cidades não foram preparadas para serem sustentáveis. Diferente de outras cidades no mundo, né, que já tiveram mais
algumas mais antigas, outras mais apetrechadas para isso, mas o fato é que nós tivemos um processo muito penoso de urbanização e estamos pagando caro por isso. E o trabalho de caminhar na direção da sustentabilidade é um trabalho árduo e muito exigente, justamente porque são as nossas cidades, por conta desse processo todo, são cidades profundamente injustas, né? E lidar com sustentabilidade significa também lidar com a diminuição da, do gap social que existe entre os habitantes das cidades. Então, geralmente são duas cidades que são adversárias dentro do próprio território. Então, nós temos essa obrigação de mudar a nossa cidade, que é trabalho de uma geração, mas precisamos começar logo. 2 minutos em ponto. Muito obrigado, Dalila. Obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né? É realmente muito satisfatório participar de um debate de alto nível e com um assunto tão instigante. Eu colocaria aqui, para concluir, 3 pontos que foi falado, explanado tanto por mim quanto pelos painelistas. O engajamento do servidor, o professor Jorge, é muito importante, porque ele vai ser o condutor dessas políticas públicas, ele vai garantir a continuidade desse planejamento a longo prazo, né? Então, ele vai ser aí um agente muito importante para garantir esse planejamento a longo prazo. Pensar a cidade, sim, a longo prazo, usar dados, ciência, tecnologia a nosso favor. A gente tem aí uma gama de tecnologias de inovação, mas que isso seja usado ao nosso favor, mas principalmente para atender os que são primeiro prejudicados, né, e que estão aí na ponta com essa questão da desigualdade das cidades, né, e garantir que essa transição para uma cidade mais sustentável seja sim atendendo a essa população em vulnerabilidade e alcançar essa transição justa, acessível não apenas no transporte e na infraestrutura, mas acessível para a saúde, para a educação, né? Então isso é muito importante quando a gente pensa em alcançar essas cidades sustentáveis dentro de um contexto tão difícil e complexo que são nossos centros urbanos hoje. Acho que usei os 2 minutos. Obrigada. Obrigado, Dalila. Professor Jorge. Muito bem. Doutora Dalila, nós temos alguns anos aí na estrada e hoje atuamos em praticamente toda a América Latina. Nós temos filiais em 9 países, do Canadá até a Argentina. Nós demos muita cabeçada, erramos muito. Segundo o Conselho Mundial de Cidades Inteligentes, que fica na Europa, na sede da Comunidade Europeia, 80% dos projetos para cidades inteligentes, entre os quais de mobilidade inclusiva e outros tantos que possamos pensar, inclusive de saneamento também, fracassam. 80%. Na verdade, na América Latina é um pouco pior do que isso. Chega a 85%. E pasmem, não falta dinheiro, não falta financiamento. Faltam 3 coisas, basicamente. Primeiro, falta planejamento estruturado, sério, direcionado e participativo. Segundo, falta motivação e formação das pessoas que, em última análise, vão administrar, vão fazer a gestão desses projetos, que são justamente os servidores públicos, que são pressionados no dia a dia por uma série de outras tarefas e precisam ter uma formação, ter uma capacitação para isso. E, além disso, a gente só se compromete com uma coisa que a gente entende e, portanto, fica motivado. Né? Então, fechando, o cerne da questão está justamente aí, em ter uma abordagem mais ampla, participativa, que pressuponha uma capacitação das pessoas e que leve em conta o princípio da interoperabilidade entre todos os sistemas. Tudo que faz parte da gestão municipal precisa estar interconectado para a gente ter aqueles ganhos adicionais em termos de economia de escala, de garantia de atualização e de mais-valia dos sistemas individuais funcionando de forma conectada. É isso, eu agradeço mais uma vez ao convite do Corecon Ceará e da Confecom.
O Corecon Ceará, em nome da presidente Silvana, da vice-presidente Desirê, agradece os 3 palestrantes e eu gostaria de encerrar pela frase que eu comecei: uma cidade sustentável é aquela cidade que melhora a qualidade de vida dos seus habitantes. E isso envolve tudo isso que vocês colocaram, e essa construção precisa ser participativa, porque a implantação tem que ser participativa. Ninguém implanta isso a partir não só do poder público, nem só das empresas, nem só das ONGs. Tem que ser toda a sociedade na busca dessa sustentabilidade e da melhoria da qualidade de vida. Muito obrigado a todos. O 21º N agradece a todos os participantes e a audiência por esse produtivo painel sobre cidades sustentáveis e economia.